Amém, irmãos? Deus é bom, muito bom. Irmãos, eu quando vou preparar uma palavra para ministrar, eu geralmente fico 4 dias meditando, orando, escrevendo, lendo, revendo, pedindo para o Senhor. E tudo que eu vejo durante esses 4, 5 dias, o Senhor fala comigo. Então, que você ore aqui para que o Senhor me dê graça, para que eu possa falar tudo o que eu meditei nessa semana inteira para estar ministrando. Essa ministração tem a ver com circunstâncias, situações que eu estou vendo na vida de algumas pessoas no nosso meio, né? Cansadas, preocupadas. Tem pessoas que não vêm ao culto por conta de preocupação. Tem pessoas que não conseguem viver o que desejava ou deseja viver por conta de preocupação. Tem pessoas que nem conseguem dormir, tamanha preocupação, né? E dois rapazes vieram conversar comigo essa semana, pedindo oração, e eu não sabia o que era, questão de ansiedade, preocupação, sabe, aquelas coisas. E eu fui orar pelos dois. E por incrível que pareça, você vai perceber que pastor não tem resposta para tudo. E a única coisa que eu pude fazer pelos dois é orar. Mas você pode ter certeza que aquilo que você não tem controle, Deus tem o controle. Mas então tem certas coisas, meus irmãos, você pode ter certeza, Deus está trabalhando em prol daqueles que amam a Ele. E eu quero falar sobre isso. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o horário, parece que só eu pegar o microfone que o relógio acelera, é impressionante. Eu tenho algumas coisas para compartilhar, é bênção de Deus. Sua vida não vai ser mais a mesma depois dessa ministração. Você vai dormir como você nunca dormiu antes. A palavra de Deus fala que tem pessoas que a paz do Senhor é tão boa que quando você deita, você dorme na hora. E quando você dorme, ele traz segurança para você. Olha que coisa poderosa. Tem pessoas que não conseguem nem dormir. Sabe o que é o sono do justo? Que a palavra de Deus fala que ele dá o sono do justo. O justo tem um sono que é provido pelo Senhor. É aquele sono que você dorme, você não sabe nem que dia que é. Que dia que é hoje? É terça, quarta? Se você trabalha, é esse sono que você vai ter a partir de agora, amém? Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 6, verso 25 a 34. Eu estou falando que ontem eu estava pregando, achando que estava falando 5 minutos, já era semana passada, né? Achei que já estava falando 5 minutos, já era 8h30. Eu falei, que é isso? Vamos lá, Mateus verso 6, 25 a 34. Portanto eu lhes digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que comer ou beber, nem pelos seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é vida mais importante do que a comida, o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celeste os alimenta. Não tem você mais valor do que os pombos, os passarinhos e as aves? Olha o que o Senhor está falando, é poderoso isso, né? Alguém acha aqui que você tem menos importância do que um passarinho, do que um pombo? Alguém acha? Dificilmente você vai ouvir. Um avião caiu e matou 30 pombinhos na Radial Leste. Você não vai ouvir isso, porque você tem mais valor do que um pombinho. É o que ele está falando aqui. E se eles não semeiam, se eles não desejam, se eles não se preocupam com o que vestir, com o que comer, a palavra de Deus fala, o Deus Celestial dá para eles. Vamos continuar lendo. Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo, que nem Salomão, em todo seu esplendor, vestiu-se como eles. Se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe, e amanhã é lançado no fogo, não vestirá muito mais a você? Olha o que ele está falando, que os lírios, que elas se vestem melhor do que nós, que hoje nasce, que amanhã é lançado o fogo, muito mais você, muito mais você. E ele começa falando de novo, portanto, não se preocupem como que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é o que correm atrás dessas coisas.
os ímpios, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Interessante, irmãos, aqui fala de ansiedade. E aqui, na verdade, Jesus ele não está te dando um conselho. Jesus não está falando, olha, se eu fosse você. Jesus está falando, está determinando, não ande ansioso. Se você pegar o verso, comecei aqui do verso 25. Se você pegar o verso 22, 23 e 24, ele começa falando, porque ele começa assim, portanto. O que significa essa palavra portanto? É continuidade de algo que já foi falado. Então, se você for ler os versículos anteriores, o que ele fala? Não tem como servir a dois senhores. Ou você serve um, ou você serve a outro. Então, na verdade, quando nós vivemos de uma maneira ansiosa, o que é ansiedade? É preocupação. Quando você vive de maneira ansiosa, preocupada, com aquilo que na verdade não tem não tem mais valor do que a sua vida. Porque tem pessoas que estão mais preocupadas com aquilo que não tem tanta importância. É o que ele está falando aqui. Muitas vezes nós estamos preocupados com aquilo que tem menos valor do que a vida. Não tem valor em relação ao propósito de Deus, mas a nossa preocupação está nisso. E ele fala, não tem como você servir a dois senhores. E aí ele dá o exemplo de riqueza. Então não tem como. Então na verdade a sua ansiedade, a sua preocupação, ele define, ele fala na verdade quem você serve. O Deus que você serve. A quem você ora, a quem você acredita e a quem você confia. Que tem pessoas que não conseguem orar, tamanha preocupação, tamanha ansiedade. E eu gostaria de falar aqui sobre isso. Muitas vezes, na verdade, como eu falei, nós ficamos ansiosos, preocupados com coisas que na verdade nós não temos controle. Você já percebeu isso? É interessante que, não dá tempo aqui quando horário, ele fala que mesmo que nós estamos preocupados, a nossa preocupação, ela não é, como é que eu posso dizer? Deixa eu ler aqui o versículo, é mais fácil. No verso 27, na verdade eu não li o versículo, pulei. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Eu estou preocupado com a minha esposa, estou preocupado com o meu marido, estou preocupado com o meu trabalho, eu estou preocupado. A palavra de Deus fala que isso não vai aumentar nem uma hora a mais na sua vida. E você está negociando aquilo que você tem de mais importante, o seu tempo. Eu não sei se você sabe, um casamento bem sucedido não é através de dinheiro, é através de tempo. Um empreendimento, para você multiplicar um empreendimento, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com tempo. O que você precisa para ter um casamento abençoado? Tempo. O que você precisa para ter uma promoção? Tempo. Agora, quando você está preocupado, você não tem tempo. Você negocia aquilo que você tem de mais importante. Então o que ele está falando? Quando você está preocupado, essa sua preocupação, ela não acrescenta uma hora, um dia, um mês a mais na sua vida. Por quê? Então, você vê o que está falando. Então aqui não é um conselho, é uma direção. Mas muitas vezes nós ficamos preocupados com aquilo que nós não temos controle. Eu quero comprar uma casa, quero comprar um carro, eu quero comprar não sei o que, eu quero fazer aquilo, eu quero ter uma promoção. E aí você está trabalhando para ser uma promoção e a pessoa que está do seu lado quer promovida. Aí eu não sei qual o seu sentimento que você fica. Se você ficar ansioso buscando por isso, o sentimento que você vai ter quando a pessoa do seu lado for promovido e não a você, o que você vai ficar com o sentimento de frustração? Por que isso? Porque você está preocupado com aquilo que você não tem controle. Eu tenho controle a palavra de Deus fala que você não tem controle nem da sua própria vida. Você sabe qual vai ser o dia de amanhã? Irmãos, há 2 domingos atrás, estávamos aqui, uma membro da nossa igreja, veio juntamente com seu marido, celebrando, cultuando aqui ao Senhor. Aí na segunda-feira ele foi fazer um serviço, ele foi subir lá, fazer um serviço juntamente com o pai, caiu lá da obra, morreu. Veio para o culto, domingo, servir ao Senhor, cultuar ao Senhor, e no domingo de manhã, às 11 horas da manhã, ele morreu. Nós não temos controle nem da nossa própria vida. Você não controla a vida dos seus filhos,
você não controla a vida da sua esposa, do seu marido, do seu amigo, você não controla a vida de ninguém. Paulo, ele fala, o mal que eu não queria fazer eu faço, mas o bem que eu gostaria de fazer eu não consigo fazer. Então, na verdade, você não pode se preocupar com aquilo que você não tem controle. É o que o próprio Jesus está falando. Para de se preocupar com aquilo que você não tem controle. Para de se preocupar com aquilo que vai, na verdade, diminuir a sua fé. Você só tem que se preocupar com aquilo que você tem controle. Tem certas coisas que você tem controle? Tem! Então, por exemplo, lá em Provérbios, se não me engano é verso 22, ele fala, ensine seu filho no caminho que se deve andar. Então você tem controle sobre o seu filho até uma idade. E ele fala, ensina o seu filho no caminho que se deve andar. Porque quando ele ficar velho, mais velho, ele não vai se desviar. Então, mesmo assim, o que ele fala? Ele fala que você tem que ensinar o seu caminho, o seu filho no caminho que ele se deve andar. Quais os valores que ele deve seguir. Mas quando o seu filho ficar mais velho, é ele que vai tomar a decisão, você já não tem mais controle. Então tem certas coisas que você tem controle. Então a vida do seu filho, no aspecto natural, tem certas coisas que você tem controle. Então coloque sua preocupação nisso. E se você não consegue colocar numa escola boa, eu não sei qual é a escola, pega o tempo lá, desliga a televisão, vai fazer a lição com seu filho, com a sua filha, porque você está investindo, porque nisso você tem controle. É difícil. Eu fui fazer lição com a minha filha, não sei se era prova de história, nem se lembro mais. E aí ela estava lá trabalhando, falou, tem que estudar com ela aqui que ela vai ter prova. E eu não sei, irmãos, aí você começa a estudar com os seus filhos, eu não sei se você já passou por isso. Você começa, mas que negócio é esse aqui? O que o professor quer dizer? Qual que é a intenção? E aí a Isabela começava a fazer pergunta para mim, eu não sabia responder. E eu perguntava para ela, o que significa isso? Então você vê, meus irmãos. Mas ela tirou 10 na prova. Então não podemos controlar. Então não temos controle sobre o nosso futuro. E como eu falei, tudo aquilo que você não pode controlar, você pode ter certeza, o Senhor Jesus já está no controle. Pode ter certeza. Eu sei que tem pessoas passando por muitas preocupações, e a sua preocupação é porque você não tem o controle, você não sabe o que vai acontecer, você não tem o controle do seu futuro. Eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã, eu não sei o que vai acontecer com a fulano, com o beltrano, com o ciclano, com aquela pessoa, eu não sei o que vai acontecer naquela circunstância. E quando nós perdemos o controle, é onde entra a ansiedade e a preocupação. Mas você pode ter certeza, não fique ansioso com aquilo que você não tem controle. O seu futuro está nas mãos de Deus. Então se você não tem controle sobre aquilo que vai acontecer na vida do seu filho, na vida da sua esposa, na vida do seu marido, em relação ao empreendimento, em relação ao seu trabalho, você pode ter certeza, o Senhor está no controle. E na hora certa, no momento certo, as coisas vão acontecer. E de uma forma muito mais elevada do que você pensa. Porque a palavra de Deus fala que os caminhos, os pensamentos deles são muito mais elevados. Tudo isso tem a ver com preocupação, ansiedade. Então nós precisamos aprender a não gastar o nosso tempo com aquilo que nós não temos controles e aquilo que não pode mudar as nossas vidas. Eu não sei se você sabe, como eu falei, como lemos aqui no verso 27, a sua preocupação não tem poder de mudar uma hora. Não tem poder de acrescentar um dia no propósito de Deus na sua vida. Mas você pode ter certeza que a preocupação, ele tem o poder de destruir tudo aquilo que você edificou durante anos. Eu vi casamentos sendo destruídos, casamentos de 10, 15, 20 anos, por conta de uma mulher ansiosa ou às vezes por causa de um marido ansioso. Às vezes eu já vi liderança sendo destruída, que foi edificado e construído durante meses, anos, por conta de um coração ansioso, por conta de preocupação, que está no controle de tudo e não tem controle de nada. O que acontece com tudo? Destrói. Então, na verdade, preocupação, ele não gera transformação. Preocupação, ele destrói o que foi transformado por Deus. Então, eu falei do que Jesus, olha o que Paulo fala sobre ansiedade. Filipenses 4, 6, verso 7, fala o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes seja as vossas petições conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará
os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A gente fala assim, não, porque a paz de Deus que excede todo entendimento. Mas a paz de Deus que excede todo entendimento está num coração que não anda de maneira ansiosa. Por isso que Paulo fala, não ande ansioso. Não ande ansioso. Não ande ansioso. Mas também existe um outro homem que fala. Pedro. O que Pedro fala? Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele exalte no seu devido tempo. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Quantos? É 10%? É 20%? Toda. Porque Ele tem cuidado de vocês. Sede sóbrios e vigiantes. O diabo, o inimigo, que vocês andam ao derredor, que anda ao derredor como um leão rugindo e procurando quem possa devorar, resistindo-lhe e permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O que ele está falando? Aí é, Jesus falando, o apóstolo Paulo falando, e os discípulos de Jesus, Pedro falando, não andeis ansiosos. E é interessante que ele fala, que o leão, que não é o verdadeiro leão da tribo de Judá, ele fica ao nosso redor procurando oportunidade para vir te devorar. E quem que ele devora? Quem vive ansioso. E por isso que ele fala, resistam na fé. E é interessante que no finalzinho, o que ele fala? Todos os seus irmãos, eles passam por situações semelhantes a vocês. Eu não sei se você já conversou com gente ansiosa. Você não sabe o que eu estou passando, porque eu estou passando com uma preocupação, uma ansiedade. Eu não posso ir no culto, eu não posso ir na igreja, eu não posso comer. Como só se ele fosse o exclusivo na humanidade inteira passando por dificuldade. Alguém conhece gente assim? Não, eu estou dificultando. Aí se você perguntar, mas é o que Pedro está falando, todo mundo passa por isso. Por isso resistem na fé. Porque o diabo, ele vai atacar quem? Quem está ansioso. Então você vê que não é. Então você vê Paulo, ele não é conselho de Paulo, não é conselho de Pedro, não é conselho de Jesus. Não vive de maneira ansiosa. Não se preocupe com as coisas que você não tem controle. Porque aquilo que você não tem controle, Jesus já está no controle. E você pode ter certeza, Ele tem muito mais habilidade, inteligência, criatividade, para cumprir o propósito que Ele mesmo estabeleceu na sua vida. Então, à medida que você se preocupa com aquilo que não está no céu, que não está no seu controle, a sua convicção e a certeza vai perdendo a força. Eu gostaria que você abrisse em Jeremias 17. Como que entra a preocupação? Pastor, por que eu fui para o encontro, tive uma experiência com Deus, estou na igreja, servindo, faço curso, de repente, parece tudo aquilo, o mel foi embora. Alguém já passou por isso? Aquela expectativa, foi para o encontro, fiz o curso, fiz o seminário, tudo alegria, tudo coisa boa, e o mel vai embora. Alguém já passou por isso? Eu estava fazendo um casamento segunda-feira e estava falando para Luana e para o William, que estava casando segunda-feira. Porque tem muitas pessoas que falam, pastor, meu casamento não é mais o mesmo. O mel foi embora, o amor foi embora. Então não é de Deus isso. Porque o amor e o mel nunca vão embora. A palavra de Deus fala que o seu povo, a palavra de Deus fala numa passagem na Bíblia, que a promessa de Deus para o seu povo era uma geração onde tinha o quê? Mel e leite. Não ia faltar mel e leite. Como assim o seu casamento está faltando mel? Como assim seu casamento está faltando vida? Então não é de Deus. Ou tem ansiedade no seu coração, tem preocupação. Você está preocupado com aquilo que você não tem controle. E quando você está preocupado com aquilo que está nas mãos de Deus, não é que você atrapalha a Deus, mas você impede Deus fazer aquilo de maneira perfeita na sua vida. Às vezes Deus vai fazer, mas você vai se machucar. Às vezes Deus vai mover, mas você vai ficar frustrado. Às vezes não, Ele vai fazer. Aí você fica ferido, machucado, transtornado, frustrado, porque você está lá preocupado com aquilo que está no controle dele. E olha só o que Jeremias fala. Onde entra, na verdade, a preocupação? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto, como planta no deserto, que não verá quando vier algum bem. Habitará em lugares áridos do deserto, numa terra salgada que não vive ninguém.
Irmãos, é interessante falar assim, a palavra, não, maldito o homem que confia no homem. Se você vê o significado desse homem, colocar, quem tem a Bíblia, Oliver Tree, e se você clicar no significado homem aqui, o homem aqui é o segundo, é o primeiro Adão. O primeiro Adão, como quem viu a palavra domingo passado, quem que é? É o próprio Adão. O segundo Adão é Jesus. Então, maldito, o que significa o primeiro Adão? Significa carne. Aí o que ele fala? Maldito o homem que confia na sua carne, porque às vezes, não é uma pessoa, você às vezes é esse carnal, você é essa pessoa natural, o que ele fala? Que põe a sua força, faz da humanidade, da sua carne, a sua força, mas cujo coração se afasta de Deus. Eu não coloquei aqui, mas coloca no verso 7, olha só, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Verso 8, não está no esboço. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Olha os salmos que nós pregamos aí, Salmos 1 aí. Quem confia no homem é quem? É como uma planta plantada onde? Ao deserto, sequidão, não vê nada acontecendo, não vê prosperidade. Quem confia no Senhor é isso aqui, ó. Olha o que ele fala, que você vai passar por tempo de calor, mas as suas folhas ficam verdes. É só o mover de Deus isso. Você vai passar pelo ano da sequidão, mas você não vai se perturbar, você não vai ficar ansioso, porque você não vai deixar de dar fruto. Então, o que ele fala? Por que muitas vezes, onde que entra, na verdade, a nossa preocupação, a nossa ansiedade? Quando nós colocamos o nosso coração para as pessoas erradas. Felizmente, nós geralmente confiamos, ouvimos muitas vezes aquelas pessoas que nós amamos e admiramos. Às vezes é um pai, às vezes é uma mãe, às vezes é um amigo próximo, às vezes é um amigo de infância, às vezes é um filho. E na verdade é essa pessoa que está te afastando de Deus. E na verdade é aconselho dessas pessoas que não conhecem a Deus, que não temem a Deus, que não sabem a forma de Deus trabalhar, que na verdade vão minando a sua fé, que vão tirando a sua força, que vão sugando a sua convicção, a sua certeza que está no Senhor. Então, quando o diabo quer destruir, nós já pregamos sobre isso aí. O diabo ele usa homens, pessoas, mas quando Deus quer te abençoar, Ele também usa pessoas. Mas você precisa saber quem são as pessoas que estão ao seu lado. Tem situações, você pode ter certeza, que às vezes é a própria pessoa que está ao seu lado, na sua casa. Então não jogue pérola aos porcos. Às vezes está com uma preocupação. Paulo fala, antes de tudo, seja conhecido as vossas petições e oração. Então, às vezes a oração hoje é pequena para você. Vai passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí vira um câncer. Aquela preocupação, na verdade, ganha tanta força no seu coração, que hoje você está endividado, você não consegue mais nem namorar com a sua esposa, você não consegue nem mais pensar em trabalhar, você não consegue pensar em nada, não consegue mais dormir. Por quê? Porque aquilo que se tornou pequeno, hoje é uma coisa estrondosa, enorme, porque foi ganhando força, porque na verdade você foi alimentando isso. Como que eu alimento isso? Ouvindo pessoas erradas, ouvindo conselhos errados, ouvindo palavras erradas, e você sempre absorve palavras de pessoas que você ama ou que você admira, e nem sempre essas pessoas têm palavras de vida eterna para te falar. Então na verdade aqui fala aqui de pessoas naturais. Então eu gostaria que, para nós encerrarmos, tem que ir rápido, 3 coisas, eu quero orar. Sabia que, eu estava falando com o Felipe, eu não sei se era com o Felipe, a medida da sua estatura é tanto que você ora, então nós temos que orar. Eu queria falar de 3 coisas aqui. Na verdade, a gente pode falar de tantas coisas. Se eu falasse aqui de Mateus, um monte de coisa para falar sobre Mateus, sobre o que Pedro falou, sobre o que Paulo falou. Jesus, ele falou o quê? Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Quando você busca o reino de Deus, você deixa de viver uma vida ansiosa. Mas você precisa entender o que é o reino de Deus e o que é o reino dos céus.
Porque em Mateus 25 ele fala que nós devemos buscar o reino de Deus. O reino de Deus é algo interior. Então fala de fé. Então fala de algo que precisa ser construído aqui dentro. Mas na Bíblia, quando você começa a ler a Bíblia, ele fala do reino dos céus. Por exemplo, o versículo que o Felipe falou, não é do reino de Deus, é do reino dos céus. Reino dos céus é coisas exteriores. Na verdade, reflete aquilo que está no seu coração. Por isso que Jesus falou, busque primeiro o reino de Deus. É algo interior, é lá no seu quarto, ninguém vê nada. É difícil olhar para uma pessoa, oh, nossa, olha aquele homem cheio de fé. Eu só vou saber se ele é cheio de fé quando ele transmitir isso para fora, através de atitudes e respostas. Mas isso é outra palavra. Então eu queria falar, na verdade, 3 coisas que nós precisamos saber. O que você precisa fazer quando você está ansioso? Você sabe que você está ansioso. Você sabe quando a preocupação é pequenininha, mas vai aumentando. Primeira coisa que você precisa saber é quando a sua preocupação é maior que a sua fé. Se a sua preocupação te faz cair seu cabelo, se a sua preocupação te faz cair a unha, você come a unha de agitação, eu não consigo dormir, eu não consigo pensar, eu não consigo raciocinar, tem algum problema com você. E eles vão até te aconselhar, vai no médico, vai tomar um monte de remédio. Aí Jesus vai falar uma outra coisa, não precisa pagar remédio não, busque o reino de Deus em primeiro lugar. Tem uma experiência lá no seu quarto. Ele fala isso. O que Pedro fala? Resista na fé. O que Paulo fala? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento. Então, nós precisamos entender isso. Quando a sua preocupação é maior que a sua fé. Então, quando tudo isso, e o pior de tudo, eu acho, cai cabelo, eu não sei se você já passou por isso, preocupação, cai cabelo, não consegue comer, misericórdia. Você quer ver como um crente é quando para de comer, porque crente, quando ele converte, a primeira coisa que ele faz, ele muda a alimentação, come que nem, não é isso? Crente come, representa, não é isso? Você vê os irmãozinhos casando, 6 meses depois, 10 quilos, como que pode um negócio desse? Deus é bom, Deus é bom. Mas é interessante que aí chega no extremo, quando a pessoa não consegue nem dormir. Lá em Zacarias, o salmista fala que se existe algo sagrado, meus irmãos, para mim e para você, é o nosso sono. Por isso que o salmista ele fala, eu não sei se é nos Salmos ou se é em Zacarias, ele fala, ao meu justo, aquele que eu amo, ao justo, eu dou o verdadeiro sono. Então deixa eu te falar uma coisa, o homem tem a capacidade de dormir, mas não tem a capacidade de descansar, porque o descanso só vem do Senhor. Então tem pessoas que não conseguem dormir. Sabe, você consegue ficar 40 dias sem comer, mas não consegue ficar 3 dias sem dormir. Porque quando você deixa de dormir, você perde fé, você perde energia, você perde alegria, você perde a paz, e você fica vulnerável e suscetível ao ataque do diabo. E o diabo sempre vai atacar aqueles que estão vulneráveis. Então a primeira coisa que o diabo faz, quando você está ansioso, ele vai atracar o quê? É o seu descanso. Você não consegue dormir. Aliás, você dorme, mas acorda, você não consegue descansar. Eu estou lendo um livro, aliás, eu já li um livro esses dias, e o livro fala o seguinte, que você, e é interessante que é verdade isso, eu não sei se a gente começa a refletir, o livro ele fala que as últimas palavras que você profere quando você está dormindo, são as últimas palavras que virá à sua mente quando você acordar. Tem pessoas que vão dormir, precisam pagar a conta. Eu preciso fazer aquilo, preciso resolver. A minha mãe, meu pai, periquito, o governo, aquilo, meu trabalho, a faculdade, tenho prova, tal, não sei o quê. E a pessoa dorme. E quando ela acorda, parece que passou um trator. Porque parece que a mente ficou trabalhando. Por isso que fala que a paz que excede todo entendimento, a mente e o conhecimento. Então, na verdade, tudo isso tem a ver com o quê? Com sono. Com sono não, desculpa. Então quando o diabo quer tocar em alguma coisa, através da ansiedade, a primeira coisa que ele vai tocar é o sono. Pessoas vulneráveis acabam confiando em pessoas erradas. Então a nossa confiança precisa ser alta nas pessoas certas. Irmãos, eu não estou falando aqui que você deve orar, mas não somente orar. Você precisa entender quem Deus tem colocado na sua vida. Você precisa ouvir as pessoas que têm falado a você. Tem um provérbio lá, um Provérbios que fala que na multidão de conselhos há sabedoria, mas na multidão de conselhos não há direção. Tem momentos na nossa vida que você precisa de direção. Tem momentos da sua vida que você precisa de uma pessoa falando. Não é você. Eu não sei quem que ouve a esposa, depois ouve a sogra e depois ouve a mãe. Irmãos, a pior coisa, eu acho que é a pior coisa que tem.
E aí depois, aí o que acontece? Eu tenho que tomar uma decisão. Ou é a mãe, ou é a sogra, ou é a esposa. Então, ouve só um. Se você não quer ouvir os seis, ouve Deus. Então a primeira coisa que eu queria falar aqui, que eu acho que nós precisamos fazer quando estamos ansiosos, nós precisamos ter uma vida de oração. Sabe, a primeira coisa que destrói primeira coisa para destruir a nossa ansiedade é construir confiança. Confiança. Que quando você está ansioso, lembra que eu falei, com Deus falando lá no começo, portanto. Então quando você na verdade está ansioso, é que na verdade a sua confiança está na verdade em você. Quando você está ansioso, você está preocupado que se você não trabalhar, as coisas não vão acontecer. Se você não se preocupar, as coisas não vão acontecer. Se você não resolver aquele problema não vai ser resolvido. O que acontece com você? Você não dorme. Você não dorme. Você não dorme. Então precisamos confiar que estamos falando ao nosso Deus. Irmão, você precisa entender. Você fala com Deus, Ele te ouve. Ele não pode responder na hora exata, mas pode ter certeza, Ele te ouve. Ele só está esperando você responder. Mas Ele te ouve, Ele te guarda. Depois eu vou falar no final disso. Mas você pode ter certeza, milagre, você não vê milagre. A palavra de Deus fala que as bênçãos de Deus nos perseguem. Você sabia disso? Isso é poderoso demais. Mas é interessante que as bênçãos de Deus não perseguem ansioso. Os milagres de Deus não perseguem quem vive de maneira ansiosa. Eu não sei se você sabe também, o milagre alcança quem confia, não quem reclama. O milagre, ele alcança em quem acredita e não quem murmura. Então tudo tem a ver com o que você orar. Por isso que Paulo fala, olha, antes, não seja ansioso com coisa alguma. Antes, o que é antes, meus irmãos? Conversa com sua esposa, conversa com seu marido. Ou se o marido não é crente, vai com uma moça, solteiro, uma pessoa lá da sua cela e tal. Mas ouve, meus irmãos. Ele fala antes. Hoje a preocupação é pequena. Hoje a dívida é uma parcela que venceu. Amanhã 2 parcelas que venceu. Mês que vem é 55 parcelas que venceu. O que acontece? Vai virando um câncer. Quanto mais alimentamos a nossa preocupação, menor é a nossa confiança em Deus. Segundo, não compartilhe a sua ansiedade ou preocupação com ninguém que possa resolvê-la. Você vai perder seu tempo e a sua energia, e essas pessoas podem até te prejudicar. Olha o que fala em 1 Samuel 1,5. Mas Ana dava uma porção dupla, porque amava mais ao Senhor, que houvesse deixado ela estéril. Segunda coisa, a primeira coisa é orar. Como Paulo falou, antes ore. Então, se você não tem uma vida de oração, com certeza, você vai entrar nesse caminho da ansiedade. Os milagres vão fugir de você. As bênçãos vão se afastar de você. As bênçãos não vão atrás de gente ansiosa, de gente preocupada. Mas antes seja conhecida. Qual que é a sua preocupação? Hoje pode ser uma preocupação pequena. Senhor, eu quero casar. Senhor, eu quero. Aí de repente, quando vira uma bola de neve. Mas seja conhecida. Seja conhecida. Seja conhecida. E aí, segundo, não compartilhe as suas preocupações com aqueles que não pode resolver. Você vai gastar energia, você vai gastar seu tempo. Aí a palavra de Deus fala que Ana, ela ia ano após ano e oferecia sacrifício, porque amava a Deus, a quem havia lhe feito estéril. Quem que era Ana? A palavra de Deus fala que Ana era esposa de um homem. Ana foi na verdade a mãe de Samuel. E a palavra de Deus falava que ela era casada com um homem que tinha uma outra mulher. E essa mulher tinha filhos. E Ana não tinha. Penina, né? Penina. E a palavra de Deus fala que aquela mulher, ano após ano, ela ia à cidade para adorar e oferecer sacrifícios a Deus. Mas a palavra de Deus fala que teve uma situação que o marido dela levava sacrifício e adoração para sua outra mulher e para os seus filhos. E a palavra de Deus fala, mas Ana, ela levava uma porção dobrada. Não porque ela fazia barganha, mas porque ela amava a Deus.
E a palavra, por que eu estou falando aqui? Olha, aí você começa a ler a história, a palavra de Deus fala que ano após ano, Ana fazia isso. Porque Ana sonhava, Ana queria ter um filho. Eu não sei qual que é o sonho, só a sua expectativa, é um empreendimento, é liderar, uma faculdade, sabe? Resolver certos problemas que não resolve há anos, em relação a casamento, relacionamento. E a palavra de Deus fala que esse era o sonho dela. E a palavra de Deus fala que o próprio Deus havia feito ela estéril. O próprio Deus havia encerrado a madre dela. Mas mesmo assim, ano após ano, ela não reclamava, ela não murmurava. Ano após ano, ela adorava ao Senhor. E dava uma porção dobrada daquela que tinha os sonhos realizados. Porque ela amava a Deus. Mas a palavra de Deus fala que teve uma situação que a rival dela, que tinha filhos, a palavra de Deus fala que ficava lá, olha, eu tenho um filho e você não tem, e a palavra de Deus fala que Ana chorava. Vamos ler esse versículo, é o 8, Eucana, seu marido lhe perguntava, é no verso 7, não dá tempo de nós lermos. Ana, seu marido lhe Eucana, seu marido lhe perguntou, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você não sou melhor do que você, do que 10 filhos? Sabe, e ela, de alguma forma, a palavra de Deus fala que no versículo anterior ela chorava, porque a Peninha lá, Penina, uns nomes estranhos, que era casada com Eucana, a palavra de Deus fala que o marido chega e fala assim para ela, Ana, por que você está vindo aqui buscando Deus todo dia para ter filho? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Sabe, às vezes, de uma forma bem sutil, é o seu pai falando, não entre na melhor faculdade, não tem esse negócio de corte não. Eu lembro uma vez, meus irmãos, anos atrás, uma moça, ela veio num seminário nosso de corte, e ela chegou na casa do seu pai, falando feliz da vida, papai, eu vou fazer a corte, eu vou casar virgem, que não sei o que. O pai dela deu um tapa na cara dela, porque compartilha coisas com quem não pode resolver e não pode te ajudar. Se você quer que seu pai te ajude, então ore e traga ele para o encontro, para que ele se converta e tenha uma experiência com Deus, porque senão ele não vai te ajudar, ao contrário, fala assim, não vai dar certo, vai dar errado, sabe, em vez daquela mulher, e a palavra de Deus fala que aconteceu uma outra, porque ano após ano, e a palavra de Deus fala, que um dia, ela estava lá orando, mas o clamor dela era tão intenso, que ela orava e a voz não saía, e naquela época existia um profeta, não era Samuel ainda, porque ele não havia nascido, existia um profeta que se chamava Eli, e o profeta, ele falou assim, mas por que você está bêbada, minha irmã? Eu falei, não estou bêbada não, o profeta, ela começou a contar a história da vida dela, aí o profeta chega e fala, seja feita conforme a sua vontade, e ela foi embora, e quando ela foi embora, ela encontrou seu marido, e a Bíblia fala, que o filho dela nasceu. Por quê? Porque ela compartilhou as suas questões, as suas angústias, a sua ansiedade, com quem poderia compartilhar, com quem podia resolver. E a palavra de Deus fala que antes, lembra, no começo ela era estéril, aquela mulher teve 7 filhos, mas o primeiro filho ela ofereceu ao Senhor, Samuel, o homem que ungiu o rei Davi, e ela consagrou o filho. Por quê? Porque nós precisamos aprender. Se você não consegue compartilhar os seus anseios, suas preocupações, e é interessante, eu estou falando aqui, todo mundo está passando por isso, não tem como você não se preocupar com nada, e eu não estou falando que você não tem que se preocupar, a gente vai se preocupar, não tem como, mas a palavra de Deus fala que as suas preocupações sejam conhecidas diante de Deus, que as suas preocupações sejam conhecidas também diante de pessoas que vão ajudar você a resolver, que vão orar por você. Eu fui orar pelas 2 pessoas que eu falei aqui no começo, eu fui orar pelas 2 pessoas que falaram numa situação de angústia, de ansiedade. É interessante que eu só orei, e o sentimento que veio para mim foi um sentimento de compaixão. Senhor, move. E Deus se comove com você. A palavra de Deus fala que Jesus, ele foi ressuscitar um homem que chamava Lázaro, e a palavra de Deus fala que ele já sabia que ia ressuscitar Lázaro, e a palavra de Deus fala para os discípulos, vamos lá, que nós vamos ressuscitar Lázaro. E quando ele chega naquela situação, tá as irmãs e Lázaro tudo chorando, ai meu Deus, o que a palavra de Deus fala? Que Jesus chorou, mesmo ele sabendo que ia ressuscitar o Lázaro, ele chorou se compadecendo com as emoções das irmãs de Lázaro. Porque esse é o Deus que nós servimos. Ele sabe que vai operar um milagre na sua vida. Ele sabe que tudo que está passando hoje de ruim, que você acha que é ruim, vai vir ao seu favor, vai ser bênção na sua vida. Mas se você está chorando, Ele está chorando. Se você está mal, Ele está mal. Se você está sem sono, Ele também está sem sono.
Por quê? Porque é dessa forma que Deus trabalha. Então, compartilhe os seus problemas com quem pode resolver. Tem pessoas que quando passa um problema, o que ele faz? A primeira coisa que ele pensa em conversar com pessoas lá do mundo, pessoas que não conhecem a Deus. Tem pessoas que ao invés de chegar no seu quarto e falar, Senhor, me ajuda, Senhor, faz, essa pessoa na verdade esquece Deus, vai falar com pessoas que não conhecem, que não temem a Deus. Ao invés de você vir para o culto, para a célula, falar, Senhor, eu quero oração, chega lá no momento lá da célula, eu quero oração por isso. Meus irmãos, isso é poderoso demais. Isso é o que a palavra de Deus fala que nós devemos fazer. Mas ao invés de nós fazermos isso, o que nós fazemos? Deixamos de buscar aquele que vai resolver os nossos problemas. Deixamos de buscar aquele que está no controle de todo o nosso futuro. E deixamos de buscar aquele que escreveu a história da nossa vida. E por fim, confie totalmente na única pessoa que já viu o seu futuro. Lembra que eu falei lá no começo? Ansiedade fala de confiança. Quem você confia? É na dívida? É no Deus que você serve? Ou é na sua casa? Alguém você confia. Por isso que Deus falou, não tem como servir a dois deuses. Ou você agrada a um, ou você agrada a outro. Mas quando você dorme e descansa no Senhor, em vez de ficar falando de boleto para pagar, quando está dormindo você vai falar, oh Deus, como o Senhor é bom, maravilhoso tu és, oh Jesus, Jesus, obrigado por esse dia maravilhoso. E você dorme, quando você acorda você vai estar muito bem. Lembra que eu falei para você? As últimas palavras proferidas quando você dorme, são as primeiras palavras que virão na sua mente quando você acorda. Então toda vez que for dormir, decida, eu não vou falar de problema, eu não vou falar de boleto, eu não vou falar de ansiedade, eu não vou falar de preocupação, eu vou falar, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado, obrigado. Por isso que Paulo falou, seja feitas as suas orações, súplicas e orações, e no final ele fala, com ações e graças, tudo sejam conhecidos como graças. Então, aqui um conselho do seu pastor, quando você for dormir, agradeça aquilo que Deus está fazendo na sua vida, e quando você acordar, você vai ver, Deus vai reverter tudo ao seu favor. E depois ele fala, confie totalmente, aquele que viu o seu futuro. Deus não trabalha em seu favor somente quando você está em apuros. Ele sempre trabalha por você. Tem pessoas que acham que Deus ele só aparece quando você fala, Senhor, pelo amor de Deus, a dívida, o boleto vai vencer. Deixa eu te falar, Deus não está trabalhando ao seu favor quando venceu o boleto. Deus trabalha ao seu favor quando a sua mãe orava por você antes de você vir a existir. E eu vou te explicar aqui, para nós encerrarmos. Em Êxodo capítulo 2, verso 1. Olha só. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, escondeu por 3 meses. Irmãos, só para você entender aqui o contexto. A palavra de Deus fala, em Êxodo 1, nós não temos mais tempo. A palavra de Deus fala que José, virou rei do Egito e ele morreu. E assim a geração inteira de Moisés morreu. E aí foi levantado um novo faraó, um novo rei no Egito. E ele era contra o povo de Deus, sobre os hebreus. Por quê? Porque ele tinha medo, porque a palavra de Deus fala que os hebreus eles davam muito filho. Era que nem coelho. Não tinha Netflix, não tinha televisão, então o que eles faziam era filho. Filho. A palavra de Deus fala que o faraó ficava com medo. Não, se um dia eles tiverem revelação daquilo que eles são em Cristo Jesus, ó, o próprio diabo falando, eles vão nos vencer. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar trabalho para eles. E não surgiu efeito. A palavra de Deus fala que quanto mais eles trabalhavam, mais filho eles faziam. Então você vê, quer ver, uma coisa para ansiar é ter filho. É isso, Felipe? E aí a palavra de Deus fala que Faraó falou o seguinte, olha, eu vou abreviar, aí teve uma circunstância que ele falou assim, aí era Faraó falando, todas crianças que nascerem, sexo masculino, vocês vão jogar ele no rio Nilo, e se for de sexo feminino, eles vão continuar vivos. Olha só o que Faraó fez. Então o que ele estava falando? Toda mãe que tivesse um menino do sexo masculino, vai morrer, está morto, já está fadado à morte. Mano, é pancado um negócio desse. E a palavra de Deus fala nisso aqui. Então o que acontecia? Eu tinha um filho, nascia, não tinha lá aquele negócio de parto lá, de ultrassom, era menino, joga no rio Nilo e morre. Aí a palavra de Deus fala que nesse contexto, um homem
da tribo de Levi, casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, escondeu por 3 meses. Quem era esse menino? Não era Jesus, pelo amor de Deus, é Moisés. Jesus, poderia ser Jesus. Mas é bonito também, ceifeiros. Irmãos, pronto, olha, pronto. É quebra-gelo. A palavra de Deus fala que a mãe olhou para o menino e falou assim: mano, esse menino é lindo demais. Vou esconder ele. Olha só, tem coisas que na Bíblia, é só na Bíblia que você vê o negócio dizer. Imagine Deus guardar, a sua mãe guardar você porque você é bonito. Por isso que eu falei, se tem uma pessoa que precisa achar você bonito, é sua mãe. Acabou, não precisa mais ninguém. Aqui a gente quer que o mundo todo nos ache bonito. Ele olhou para ele e falou assim: mas olha como esse menino é bonito. E a palavra de Deus fala que guardou esse menino durante 3 meses. Por quê? Deus trabalhou na vida de Moisés desde o primeiro dia, assim como você, assim como a mim e a você. Depois do verso 3 fala o seguinte: quando já não podia mais, será que o pessoal do louvor subisse? Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e vedou com piche, colocou nele um menino, na verdade um menino que Moisés deixou no cesto entre o junco e a margem do rio Nilo. O rio Nilo era onde as crianças do sexo masculino iriam morrer. Olha só, armando o menino, ficou observando de longe o que lhe aconteceria. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho, enquanto as suas criadas apanhavam, as suas servas andavam na margem do rio Nilo. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou as suas criadas apanhá-lo. Ao abrir, viu um bebê chorando, ficou com pena e disse: este menino é dos hebreus. Então, armando o menino, aproximou-se e perguntou-se a filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar esse menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino, amamenta-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela levou a filha de Faraó, que adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu tirei-os da água. Terceira coisa, eu acho que a mais importante, é confiar em Deus. Irmão, só para você entender, a palavra de Deus fala que se passaram 3 meses. 3 meses. Imagina você numa situação como essa. A palavra de Deus fala que ela foi levar um menino no rio Nilo. Por que ela foi levar o menino no rio Nilo? Ele foi sacrificar o seu filho. E a palavra de Deus fala que ela foi lá, e ele dentro de um cesto, e colocou entre as margens do rio Nilo. E a mãe foi embora. E a palavra de Deus fala que, armando o menino, a irmã mais velha de Moisés, ficou de longe, só olhando, observando. E a palavra de Deus fala que naquela hora, a filha de Faraó foi descer para tomar banho, e viu um menino chorando, ouviu um menino chorando, e falou para as empregadas: vão ver o que tem naquele cesto, é um menino. E quando a filha de Faraó olhou aquele menino, o que ela falou? É um hebreu. O que a filha de Faraó deveria fazer? Matar aquele menino. Mas é interessante que a palavra de Deus fala que o Senhor, Ele vai confundir os seus inimigos em favor de mim, em favor de você. A palavra de Deus fala, eu não sei o que a psicologia fala sobre isso. A palavra de Deus fala que quando ela pegou e falou assim: é hebreu, na hora a irmã de Moisés aparece e fala assim: olha, você quer que eu chame uma mulher hebreia aqui para dar amamentar esse menino? Ela nem pensava nisso. Você vê, você não precisa de muita gente. Você precisa de uma pessoa só. Só uma mulher. Só a irmã mais velha. Ou o irmão mais velho. Uma pessoa. E a palavra de Deus fala que ela pegou, olhou. Irmãos, provavelmente a filha de Faraó não estava pensando em... Ela só viu um hebreu. A filha já... Porque a filha acreditava até no último segundo que Deus ia prover, Deus ia guardar. E ela falou: você quer que eu chame uma mãe dos hebreus, para amamentar esse menino? Ela falou assim: eu quero. E adivinha quem que a filha de Faraó vai chamar? A mãe de Moisés. E a palavra de Deus fala: olha, eu quero que você vá amamentar esse menino, e eu vou pagar você por isso. E quando ele ficar grande, quando ele desmamar, você vai trazer ele para mim, e eu vou adotar ele, e ele vai ser o meu filho.
Irmãos, em segundos, ela estava na mão de uma escrava. Segundos depois, Moisés estava na mão da filha de Faraó. E todo o propósito de Deus começou a ser alinhado naquele momento. Porque Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Não se preocupe. Às vezes você precisa só de uma pessoa observando. Às vezes só o pai olhando, só a mãe olhando. Na hora quando for, Deus vai agir. Provavelmente era o Senhor agindo através daquela irmã. A palavra de Deus fala que aquela mulher, em segundos, ela era uma escrava. Em segundos, ela entrou na folha de pagamento de Faraó. Além de amamentar o seu próprio filho, eu creio que a glória de uma mãe é amamentar o seu filho. Além de amamentar o seu filho, a partir de agora, ela vai receber por isso. Olha o Deus que nós servimos. E a palavra de Deus fala que aquele menino cresceu. E a história você sabe o que ele fez. Moisés, os heróis da fé. Mas como tudo isso aconteceu? Porque Deus, desde criança, trabalhou em favor dele, assim como Ele faz com você, desde criança. Às vezes Moisés só foi saber disso quando já era adulto. A mãe, olha meu filho, eu levei lá e Deus moveu, Deus fez. Eu creio que foram essa circunstância que foi gerando convicção na vida de Moisés. Desde criança o Senhor me livrou da morte. Desde criança o Senhor me guardou para um propósito maior. Desde criança o Senhor me chamou para guardar uma nação inteira. Eu gostaria de colocar esse louvor novamente, para nós orarmos. Mas eu, como autoridade sobre a sua vida, eu quero declarar: você nunca mais vai deixar de dormir por preocupações que não estão no seu controle. Eu quero profetizar na sua vida que você nunca mais vai deixar de dormir, descansar. Ao contrário, se for o caso, vai ser essa noite. Você vai dormir como nunca dormiu antes. O despertador vai acordar às 5 horas da manhã, mas o Senhor vai te dar um sono tão gostoso que você vai acordar às 9. Você vai acordar lá, que dia que é hoje? É segunda, é terça, é quarta? Não, é o Senhor provendo você, é o Senhor falando: eu estou dando descanso, é eu renovando as suas forças, renovando a sua paz, renovando a sua fé. Você não vai mais ser vulnerável, o diabo jamais vai te atacar, ele não vai mais te resistir. Permaneça em fé, porque eu confio, e aqueles que confiam no Senhor, o Senhor vai dar vitória. Olha só o que fala em Isaías: porque o Senhor Deus, o teu Deus, Isaías 41:13, Ele toma pela mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Por que o Senhor pega você pela mão direita? Porque mão direita fala de honra. Então quando você estiver preocupado, estiver dormindo, na verdade esse descanso é uma honra que Deus está te dando. Aí o que ele fala em Salmos 4, verso 8? Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Olha só, Salmos 4, 8, depois coloca no seu versículo. É esse versículo que eu vou viver a partir de agora, mas você tem que acordar para trabalhar. O que ele fala? Em paz me deito e logo adormeço. Às vezes você precisava colocar Netflix para dormir, você precisava comer para dormir, você precisava colocar remédio para dormir. A partir de agora, quando você deitar, você vai apagar. Você vai apagar. E as suas últimas palavras serão: Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado porque o diabo está se levantando contra mim, porque ele vê propósito nisso, assim como ele viu na vida de Moisés, é na minha vida. E Deus vai te capotar. Você vai dormir como você nunca antes. A paz que excede todo entendimento virá, e você vai dormir. E quando você acordar, o seu celular vai precisar pagar. Você precisa pagar aquele boleto. O seu próprio celular vai precisar te lembrar das suas preocupações, porque tamanho é a calma que o Senhor vai te dar. Aí no Salmo 127, 1 e 2 fala o seguinte: se o Senhor não edifica a casa, não adianta nada trabalhar para construir. Se o Senhor não protege a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Por que você precisa dormir cedo e acordar tarde? Porque quanto mais você dorme, mais Ele vai dar para a sua vida. O que Ele fala: eu dou enquanto dorme. Lembra que eu falei aqui não é sono, aqui é descanso. O homem tem a capacidade de dormir,
Mas só Deus que tem a capacidade de dar descanso. Enquanto você dorme, Ele te dá vitória. Enquanto você dorme, Ele renova as suas forças. Enquanto você dorme, Ele vai te dar estratégia para você virar aquele empreendimento. Enquanto você dorma, Ele renova a sua fé para você prosseguir no seu casamento. Enquanto você dorma, Ele vai te dar uma palavra para você falar sobre aquela pessoa que te pediu um conselho. Tudo isso enquanto você dorme. Vamos louvar o Senhor.